Então eu quero contar uma história para vocês de dois caras. Então, conheço o primeiro cara, o nome dele é Ernesto. Ninguém que chama Ernesto, né? Segundo nome? Ninguém? Só para garantir, né? Ninguém que chama Haroldo também, né? Só para garantir. Porque o segundo é Haroldo. Mas vamos conhecer, esse é o Ernesto. Ernesto é um cara normal, trabalha no escritório, ele é casado. E nós temos um outro cara que é o Haroldo. O Haroldo também é um cara normal, 20 e poucos anos, casado, trabalha no escritório. Eles são pessoas normais, como eu e você. Como nós, eles são pessoas normais. Tem sua vida normal, seu dia a dia normal. E a gente vai observar um dia quase normal na vida dos dois. Um dia quase normal na vida dos dois. Vamos olhar. Então, primeiro, conhecendo um pouquinho melhor sobre eles, os dois têm mais ou menos a mesma idade. Fizeram faculdade mais ou menos na mesma época. Os dois. E os dois são casados, logicamente cada um com a sua esposa, né? Não são casados com ele mesmo, mas um com o outro, lógico que não são. Mas eles são casados. E as esposas são bem parecidas, as esposas. Elas são bem parecidas, bem similares. E outra coisa que é parecido é que um é contador, outro é administrador de empresas. Eu escolhi duas profissões quaisquer, mas não tem nenhuma especialidade de saber quem é o contador, quem é o administrador. Bom, um é contador, outro é administrador. E eles trabalham na mesma empresa. Então eles têm carros parecidos, eles moram no mesmo bairro. Então vamos ver como é que foi o dia deles? Vamos olhar? Então hoje, quinta-feira, 15 de julho de 2007, 7 horas da manhã, ambos acordaram. Então tocou o despertador. Então lá no bairro comum da Zona Norte, onde eles moram, ambos acordaram. E aí, 7h15, café da manhã em casa, olha lá uma torradinha esquentada, um pãozinho de ontem, frigideira, micro-ondas e café com leite. 7h20, devocional. Então, as esposas já foram trabalhar, soltaram lá um louvorzinho tocando no fundo, como a igreja ensinou. Começou uma leitura bíblica. E os dois fizeram do mesmo jeito. A igreja nesses dias estava adotando um devocional, então todos os dois já tinham a mesma coisa que eles tinham que ler. Cada um leu lá os seus trechos bíblicos e orou os seus pontos. Então, bem parecidos os dois no devocional. 7h50, aqui dá um painel de um carro. Passou um rapaz que trabalha também na mesma empresa para dar uma carona para os dois. Então esse rapaz passou e passa na casa de um, na casa do outro, também não interessa muito bem a sequência, não faz diferença. Mas os dois pegaram a carona e foram para a empresa. Só que aí dentro do carro, esse rapaz estava com eles, não é um rapaz... Também não interessa muito o perfil desse rapaz da carona, porque ele não interfere na história, mas ele colocou no rádio uma música para tocar. E essa música que ele colocou para tocar era uma música do Roberto Carlos, que uma mulher estava cantando. Uma música bonita, um MPB meio bonito assim. E os dois ouviram a música e comentaram a mesma coisa. Poxa, bonita essa música, ficou legal essa versão, hein? E aí, depois, conversa normal. Casamento, fala do chefe, cada um fala do seu chefe. Falam da economia do Brasil, da crise que está saindo, está em 2017, está saindo da crise. Férias da escola. Fala um pouquinho sobre TV. Ah, viu o novo The Walking Dead? Vai ser o último. Ah, não sei o quê. Você viu lá o seriado lá de comédia? Ah, foi legal. E aí falaram um pouquinho de esportes. Falaram que o Flamengo tinha sido campeão 2 vezes naquele ano e tal. Falaram uma coisa ou outra de esportes. 2017, né? Então já tem uma ideia do que vai acontecer. O Flamengo está pensando em disputar até o Campeonato Paulista, está sendo campeão em todo lugar. Aí falaram um pouco de esportes, aí prossegue, chegaram no trabalho 9 horas da manhã. Pouquinho assim, 2 para as 9, chegaram ao trabalho, entraram às 9, começaram a trabalhar. E aí 10 horas teve uma reunião geral do departamento. E aí, um ponto interessante, nessa região estava o gerente Walter. O gerente Walter estava lá, reunião geral do departamento. E aí depois teve um almoço, meio-dia,
A rotina dos dois é muito parecida. Foram almoçar meio-dia, porque senão depois lota todos os restaurantes lá da região que eles trabalham. A região também não importa muito, não faz diferença aqui. Mas o almoço inclui um elemento aí que é a valesca. A valesca estava no almoço. Bom, prossegue. 1 hora eles voltam do almoço. E 3h30 tem uma pausa para o café. Então o povo costuma lá, depois umas 3 horas depois de almoçar, toma um café. E aí tem lá umas broazinhas, uns pães de queijo, alguma coisinha. E eles tiveram uma pequena conversa no corredor. Ponto importante, houve uma conversa no corredor da empresa. 6h15, saíram do trabalho. Só que a carona não foi com eles, que o cara tem outros compromissos à noite. Também não interessa aqui quais são os compromissos do cara, não faz parte, não é importante na história. Mas, às 6h30, aquele metrô lotado. Todo mundo conhece o metrô lotado? O metrô lotado é um ponto importante na história. E 7 horas, acabam chegando em casa mais ou menos 7 horas, um pouquinho antes das 7, um pouquinho depois das 7, um outro, também não faz muita diferença. E as esposas já estavam em casa. Então quando chega, a esposa já está em casa. Ela trabalha um pouco antes, ela sai mais cedo, ela chega mais cedo. E 7h30 a esposa chamou para tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, daqui a pouco tem culto lá na igreja. Essa igreja tem culto de quinta. Não interessa se é uma comunidade missional, se é um culto, não vai fazer diferença aqui, mas tem um culto. E aí quando acaba o culto, no culto está um do lado do outro, os casais. Isso é importante também na história. Mas depois do culto eles foram comer um lanche com os amigos. Então reuniu o pessoal lá, foram lá no Saldanha. Opa, Zona Norte, não foram no Saldanha? Então eles foram em algum outro lugar que parece Saldanha, no Zona Norte. Quem gosta de Saldanha? Eu gosto de Saldanha. Então, a Vanessa pediu para não falar mais de pizza, então estou falando de Saldanha. Aquele lanche desse tamanho, assim, dessa altura. 2 camadas de hambúrguer, camada de ovo. Mas eles foram lá num lugar parecido. Quando deu 10 horas, quando estava chegando em casa, os dois tomaram uma decisão muito parecida. Eles não foram no trabalho social da igreja. Isso é importante. Quinta-feira, essa igreja entrega comida na rua, toda quinta. E eles não foram no trabalho social da igreja. Nenhum dos dois. Isso é importante. Próximo ponto. Os dois falaram que estavam cansados. Então não foram. Então, 10h15, os dois tomaram uma decisão parecida. O pastor te entrega um papel com versículos para ler. E eles pegaram para ler, cada um pegou nesse horário, 10h15 da noite. E foram lá dar uma revisão naquele papel que o pastor entregou. Falar, o vizinho de ler o versículo. Por acaso, essa igreja tem também um papel de versículos que eu entreguei recentemente. Se você não tem o seu, na recepção tem uma cópia. E lá no Facebook da GNF está lá para baixar em PDF. Mas vamos lá. E aí, 10h45, decidiram assistir um filme. Cada um com a sua esposa na sua casa, para uma decisão parecida. Assistiram um filme. E o filme tinha cenas quentes. Essa é uma coisa importante. Isso é relevante. E aí, 00:15, acabou o filme. Desliga a TV e vai dormir. Porque amanhã acorda às 7. Mas não. O que aconteceu? 3 horas da manhã aconteceu um evento. Às 3 da manhã, o evento mais importante de todos os tempos. Aconteceu o encontro com Jesus. Não sabemos se eles morreram, não sabemos se Jesus voltou, mas se foi um ataque fulminante, Jesus voltou. Mas aconteceu que naquele momento, Jesus volta para eles. Ou é a volta de Jesus, ou é um infarto fulminante. Mas Jesus voltou. Sabe o que aconteceu? Acabou o tempo. O Ernesto foi para o paraíso. E o Haroldo não. O Haroldo foi para o inferno. Qual foi a diferença? Mas os dois tiveram o mesmo dia. Os dois tiveram um devocional. Olha que nem todo crente faz devocional, como eu gostaria. Os dois leram o papel que o pastor deu. Os dois estavam com a esposa. O que aconteceu? Deixa eu dar um gole na coca, fazer o suspense. Gole na coca, fazer o suspense. Pois é. Como é que chama essa pregação mesmo?
Altar interior? É isso mesmo? É. Vamos olhar mais de perto. Antes de dar uma olhadinha na Bíblia, vamos olhar a Bíblia antes. Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:13. Vamos lá no 4:13 então. Muito obrigado, senhor Marcelo. Se você for para o céu, eu vou ganhar mais uma pedrinha na sua coroa. Ai, ai. 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos como os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ó. Então, um dia Jesus vem nas nuvens, troca a trombeta, o anjo, e todos terão sua vida definida. Próximo texto. Lucas 17:34. Vamos lá? Lucas 17:34. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Olha que interessante. Exatamente como a história que eu contei aqui. Vamos ler o próximo texto? Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Próximo texto. 1 Coríntios 6, 9. E depois Gálatas 5, 21. 1 Coríntios 6, 9. Podem abrir 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Começa no 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Próximo texto. 2 Coríntios 1, 22. Começa no 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade,
como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, queridos, esse é o grande texto. O Espírito Santo em nós é uma garantia do que haveria de vir. Quando Jesus volta para buscar a igreja, ele volta para buscar os que têm o Espírito Santo, os que têm a garantia. Quem não tem a garantia não vai subir. É bem simples isso, até. Então não interessa se você faz tudo como crente. Depende de como você cultivou o Espírito aí dentro. E o último texto dessa parte. Preciso de microfone sem fio. Gálatas 6:7. Preciso de lapela. Gálatas 6:7. Abre aí Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha, interessante. Colheremos se não desanimarmos. Eu posso fazer o bem na igreja durante muito tempo, e eu só vou colher se não desanimar. Se eu permanecer firme até o final. Com isso, o que a gente pode observar? Há uma forma de eu ver o dia, e há uma forma de Deus ver o dia. Eu olhando, os dois são muito parecidos. A atividade dos dois é a mesma. O procedimento, a caminhada, é a mesma. Parece a mesma. Vamos revisar esse dia? Como Deus vê esse dia? Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu? Então, vamos olhar a primeira atividade, devocional. Com oração, leitura bíblica e louvor ao fundo, hein? Do jeito que foi ensinado na igreja. Tem oração, tem Bíblia, tem louvor ao fundo. Aí eu pergunto para cada um, o que você aprendeu no devocional hoje? E aí, Ernesto, aprendeu? Pastor, aprendi hoje. Eu aprendi hoje sobre que eu tenho que manter a calma na hora do nervosismo. Eu aprendi hoje que eu não tenho que pensar de mim mais do que dos outros. Puxa, eu estava no texto, que legal. Haroldo, o que você aprendeu hoje? Olha o desenho, Haroldo com a mão na cabeça assim. Aprender? Eu tinha que aprender algo hoje? Na verdade, eu só fiz devocional para o pastor não ficar enchendo o saco, porque ele vai me ligar depois e falar, e aí, fez devocional? Eu fiz devocional porque senão vai ficar no meu pé, ou o pastor ou o discipulador vai ficar no meu pé. Vamos ler a segunda atividade? Lá no carro. Eles estão dentro do carro e ambos ouvem a mesma canção. Ernesto, você lembra daquela canção lá? Aquela canção era... Mais uma vez aqui, lembrando as cicatrizes desse amor, né? Acabe com essa droga de uma vez, não volte nunca mais para mim. Era isso que falava a música? Bonita a música, Ernesto falou. E o Haroldo? Essa música, eu lembro da Raquel. Eu lembro da Raquel. A Raquel era minha namorada na época da faculdade. Eu lembro sempre da Raquel quando eu essa música. Ela sempre falava que essa música era bonita. Agora que regravaram ainda, o Haroldo lembra da Raquel com essa música. Ainda o Ernesto, se estivesse ouvindo a resposta, ele ia olhar e falar, Raquel, cara? Nem sabia que você namorou a Raquel? Aconteceu lá, um fato. Vamos lá, próxima parte. Falamos sobre vários assuntos do dia a dia. Qual foi a conversa mesmo, Ernesto? A gente falou sobre futebol, falou sobre TV, falou sobre casamento, falou sobre economia, sobre chefe. Foi tranquilo, foi legal. Só a historinha. Haroldo, falou sobre o que mesmo hoje? Cara, falou um monte de coisa, não lembro. Depois da música, só lembrei da Raquel.
Eu já perdi o assunto depois disso. Falou uma coisa do Flamengo que foi ganhou. Não lembro direito o que aconteceu nessa música aí. Depois da música. Vamos ver a próxima parte? Próxima parte. Renan Departamento com o Walter. Quem é Walter? O Ernesto. Cara, o Walter é um gerente muito ruim. O cara é ruim. O cara é ruim. Ele pega no nosso pé, ele ofende as pessoas, ele grita com elas, ele fala palavrão, ele cospe no chão, joga valendo. Ele aposta a dinheiro, ele faz de tudo esse Walter. Esse Walter é muito ruim, cara. Mas e aí, Ernesto, qual a sua atitude em relação ao Walter? Cara, eu oro por ele, eu espero que um dia ele mude de vida e se converta pelo menos para o inferno, porque esse cara é terrível. Mas, é o nosso gerente, né? Então, eu não sei como agir com ele direito, o Ernesto disse. É o nosso gerente. E você, Walter? E você, desculpa, Haroldo, como é que você tratou em relação ao Walter? Cara, eu odeio o Walter. Eu odeio o Walter. Ele é ruim, eu odeio o Walter, cara. Eu quero que ele caia e quebre uma perna. Eu quero que ele vá para o inferno agora. Eu odeio o Walter. O Walter é muito ruim. Eu estou lendo aquele livro, Como Trabalhar para um Idiota, porque o cara é um idiota. Não é possível isso. Eu detesto ele. Eu não vejo a hora dele estar de férias e ficar sem ver aquela cara feia dele por um tempo. E sobre o almoço? Como é que foi o almoço? O pessoal escolheu um restaurante lá pra gente comer e fomos todo mundo comer. O Ernesto disse, legal, almoçamos, sobremesa, conversa trivial de almoço. E Haroldo, como é que foi o almoço? Então, o almoço foi bom, mas tinha a Valesca lá, né? Se o Ernesto pudesse ouvir a conversa, ele falaria, Valesca? Ninguém lhe chama Valesca? Então, é o apelido que eu dei para ela por causa de uma artista aí, então. Porque ela me lembra muito uma artista que canta. Quando eu olho para ela, eu lembro de uma artista que canta funk, então eu coloquei esse apelido nela, mas eu nem lembro o nome dela. Ela é recepcionista, ela é novinha e bonitinha, a gente sempre lembra dela, desse jeito. Entendi. É assim que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Lá no interior. E aí, pausa para café no corredor. O Ernesto reclamando um pouquinho do trabalho, tá meio cansativo. E o Haroldo pensando na maldade. Como eu faço para esse Walter se dar mal? Como eu posso mudar as coisas de posição para esse Walter se dar mal e deixar de ser nosso gerente? Eu não vejo a hora de mudar alguma coisa ali, deixar alguma coisa cair errado para mudar de gerente, porque tem que vir do gerente. Deus tem que entrar com ação nessa empresa. Se eu, de repente, trocar a nota de lugar, trocar os pallets de posição, se eu, de repente, mudar alguma coisa, eu faço esse cara sair dessa empresa. Eu posso dar uma forcinha para Deus aqui e tirar esse ímpio do lugar. Que bom crente nessa empresa. E aí, saindo do trabalho 6h15, 6 horas, 6h15, e aí tem aquele metrô lotado. Puxa, tá aí um aspecto importante. Eles esperaram uns 2, 3 carros passarem, e foram ali devagarinho, né? Ó, ganhando aquele espacinho ali até chegar perto da porta. E aí, quando chegou a porta, eles se jogaram para dentro ali, né? E aquele empurra. E ficou um de cada lado, assim, tinha uma menina no meio. Ai, meu Deus. Como que é? O Ernesto tentou fazer assim, ó. Para ficar mais de lado ali, né? Porque estava difícil a situação. Já o Haroldo ficou torcendo. Puxa, bem que essa menina podia virar para cá, né? Já que estou aqui no metrô mesmo, tá tudo cheio, estamos me apertando. Tem esse cara aqui atrás de mim aqui, com esse cheiro de suor fungando no meu cangote. Essa menina tá cheirosinha. Eu não vou fazer um mal. Mas bem que ela podia virar para cá, né? Virar para o meu lado. Olha o pensamento do Haroldo. E aí, seguindo, quando chega em casa, a esposa já está. Tudo bem aí? Então, o Haroldo colocou mais ou menos no tudo bem dele. Por quê? Não, tudo bem mais ou menos porque eu torci para a menina virar para o meu lado. E quando chegou em casa, minha esposa estava lá, mas eu vou falar a real. Eu cheguei a sonhar pensar que ela podia não estar. Porque, na verdade, o meu computador estava programadinho já para eu ver um site que me falaram que tem umas modelos que tiram umas fotos jogando bola, porque eu gosto de futebol. Então tem um site, tem umas modelos que tiram fotos jogando bola. E eu, como gosto de futebol, eu queria dar uma olhadinha nesse site, mas minha esposa estava em casa. Então eu vou admitir que meu pensamento estava nisso. Então eu coloquei um mais ou menos, diz o Haroldo. Mas
Então ele fez nada de errado, ele colocou um joinha. Nada de errado. Próximo. Eita, o que aconteceu? Opa. Aqui. E aí os dois tomam café com a esposa. O Ernesto colocou um joia. O Haroldo colocou um... mais ou menos assim. O Haroldo. Vamos entender. Café com a esposa, culto na igreja, um casal do lado do outro. Ernesto, que Deus falou contigo no culto? Cara, hoje foi um cara que pregou lá. Hoje quem pregou foi o Kleber. Foi uma palavra muito legal. Ele falou sobre mudar de realidade de vida. Então, eu tentei localizar em mim pontos que eu possa mudar. Legal. Haroldo, o que Deus falou contigo no culto hoje? Cara, na verdade, eu estava meio desconcentrado no culto. Aquela música de manhã me deu uma balada, eu lembrei um pouco da Raquel, mas também teve o almoço com a Valesca, e teve a menina no metrô. A minha mente estava muito ocupada com outras coisas, eu tentei me concentrar, mas eu sei que foi o Kleber que pregou. E ele falou alguma coisa de Moisés. Ou foi Josué? Quem que tinha a capa bonita que o pai deu? Ah, José. Puxa, foi de José que ele falou. É isso. E aí passa o culto, come lanche com os amigos, nada de extraordinário, mas os dois não foram no trabalho social da igreja. Como que é? Os dois parecem que estão cansados. Aí o Ernesto, eu realmente estou cansado. Cara, essa semana foi meio corrida. Eu tenho ido sempre no trabalho social, mas hoje eu não deu para ir mesmo. Eu realmente estava cansado hoje. Está tranquilo com isso? Tranquilo. Eu também tenho que pensar que amanhã a gente tem evangelismo. Essa igreja faz evangelismo de sexta. Então ele falou assim, eu tenho que não chegar com sono no evangelismo. E você, Haroldo? Não, estou muito cansado também, muito cansado. Dormindo meio mal essa semana, eu não vou no trabalho social, não. Mas vem cá. Você não é o responsável pelo trabalho social? Sou eu, sim. Não, mas sempre tem alguém lá que faz. Tem uns meninos lá que sempre fazem. Alguém vai fazer. Deus não vai deixar a sua obra sem ninguém que faça. Ah, é? É. E amanhã você vai no evangelismo? Não, eu não sou do evangelismo. Eu sou do trabalho social. Cada um cuide do seu, né? Cada um, né? Próximo passo. Aí, dá uma revisada 10 e 15 no papel que o pastor revisou. Aquele papel que tem os versículos lá, ele deu uma lida, marcou os versículos. E aí? E Ernesto, cheio de bom naquele papel lá. Cara, eu descobri um negócio muito interessante. Eu descobri naquele papel que a santidade é mais importante do que fazer um monte de obra. Puxa, interessante isso, hein? E você, Haroldo, cheio de bom naquele papel? Cara, um monte de estudo legal naquele papel. Mas na verdade eu só fiz para o pastor sair do meu pé. Porque ele vai perguntar, quem fez? Eu não quero não levantar minha mão que eu não fiz. Porque ele vai olhar para mim e falar, e aí, não fez por quê? E aí meu discipulador vai me chamar. Então eu fiz para tirar a obrigação. Por isso que eu fiz. E aí, 10h45, vai assistir um filme com a esposa. E o filme tem cenas quentes. E aí, Ernesto, como é que foi o filme? Legal, legal. E aí, como é que você lidou com as cenas mais quentes do filme? Cara, eu tive que tentar não focalizar ali, né? Distrair um pouco minha atenção para um lado, para o outro ali, passou a cena rápida, acabou, passou. E você, Haroldo? Cara, eu fiquei, na verdade, pensando que a minha esposa podia dar se ela saísse, lá eu pausava. Para olhar com mais detalhes, afinal de contas, tá no filme, né? O filme é censura 14, eu tenho já meio mais que 14. Né? Mas, Haroldo, esse filme é censura 16. E eu tenho mais que 16 também, né? Hello! Peraí. Tem mais 16. E aí, desliga o filme, acabou o filme, desliga a TV e vai dormir. Ernesto foi dormir? Eu fui dormir. Demorei um pouquinho lá, tomei uma água e fui dormir. Haroldo, você foi dormir?
Cara, eu fui dormir junto com a minha esposa, então nem pude ligar o computador para ver um negocinho que eu queria ver. Mas eu demorei um pouco para dormir, porque na verdade eu estava pensando naquela música do Roberto Carlos, na Raquel, na Valesca, na Menina do Metrô, no Walter que me tira o sono. Esse Walter me tira o sono, cara. Eu tenho uma raiva desse gerente, desse Walter. Eu estava pensando que o pastor também é muito chato. Ô pastor chato, ele pega no meu pé, eu tenho que ler essas folhas que ele dá, cara. Esse pastor é terrível com essas folhas dele. Ô pastorzinho chato, cara. Então eu demorei um pouco para dormir. Na verdade, eu estou até perdendo um pouco o sono. Demora para dormir. E aí? A lá setinha? Ernesto subiu. Haroldo não subiu. Quem tem altar, igreja? Quem tem altar interior, sobe. Quem não tem altar, não subiu. Você sabe que a pergunta é, como está o seu altar interior? Porque a salvação é para aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que andam da forma que Jesus espera. Entenda uma coisa. A salvação não é para quem é 100% perfeito. Não é isso. A salvação é para aqueles que não merecem a condenação pelo sangue de Jesus, não por suas obras. É o sangue de Jesus que paga pelos pecados. Que leva a pessoa a ter esse relacionamento com Ele. Como está o seu altar interior? O que Deus vai encontrar aí? Como está o selo aí dentro, sendo mantido? No nosso exemplo aqui, eu falei que era um dia quase normal na vida dos dois, né? Por que era quase normal? Porque os dois tiveram dias muito similares do lado de fora. Se você assistir a vida deles como um filme, é quase igual. Só que só Deus sabe o que se passa ali dentro. O que acontece lá dentro. Onde só Deus perscruta, sonda. Só onde Deus entra e vê o que está acontecendo. Como está o altar interior? Veja comigo alguns outros textos sobre isso. Abre aí João 1, 22. João 1, 22. João 12. Desculpe. Não, João 1. Ai, Deus. Eu estou apanhando um pouquinho do meu celular novo aqui. João 1. 12. É que eu já abri João 12, acredita aqui? Eu não estou acostumado com meu celular novo aqui. Né, Fábio? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é interessante? Entenda que, quando a Bíblia fala em crer, não é só você dizer que acredita, é você ter ações que demonstram que acredita. Eu já não vim com aquela camisa escrito fé, que aquela fé é a fé ativa. A fé que você tem ações que demonstram que aquilo é verdade. Segundo texto. 1 João 9. Não precisa abrir não. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Olha, interessante. Nós não vemos ali momento algum Haroldo confessando seus pecados. Nós vemos só justificativas. O tempo todo justificando e concordando com o pecado. Próximo texto. Provérbios 28, 13. Abram esse. Esse vai ser importante. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Repita comigo, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Igreja, o que é prosperar? O que é a prosperidade? É quando as suas coisas vão bem, as coisas dão certo. E o que é misericórdia? É não sofrer a pena que você merece.
Ah, eu vou ter misericórdia de tal pessoa. O que você vai fazer? Você não vai dar para ela a pena que ela merece. É ter misericórdia. Quem confessa os seus pecados e os abandona, ó o parzinho. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Não é só falar, ai, olha, eu realmente sou um pecador safado, sem vergonho, sem vergonha, sem vergonho. É confessar e abandonar, queimar a ponte, corta. É importante isso, igreja. O texto. Puxa, abre nesse também. Esse é importante a sua Bíblia ter marcado esse versículo. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é muito importante que você entenda. Com o coração para a justiça, por quê? Crer não é só crer, é ter ações que comprovam a sua fé. É ter a prática. Isso é crer. Então, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Se confessa para que todo mundo veja no que você crê. É uma junção, de novo, duas coisas. Aquilo que está aqui dentro é para a justiça porque muda a sua vida. E aquilo que é falado por você, para que as pessoas ao seu redor saibam. Eles não testemunham da sua mudança. Porque aquele que não muda dentro não quer falar. E aquele que só quer falar e não muda dentro, não adianta. Isso aí é só casca. Aquela frase que vocês gostam muito. Você pode ficar na igreja 10 anos e não virar crente. Você pode morar na garagem 10 anos e não virar um carro. Não é estar no lugar que te faz, é a mudança interior. É o que você acredita com a sua cabeça. E no seu coração você muda. E aí você pode falar, porque existe aqui dentro. Outro texto. Apocalipse 2:5. Abra também. Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, pensa o seguinte. Apocalipse é um livro muito figurado, né? A Bíblia retrata o Espírito Santo dentro de nós como um fogo. Imagina um fogo como uma lamparina. Esse texto Jesus está falando para a igreja. Imagina Jesus falar para você, olha, lembre-se bem de onde você caiu. E volta às obras que você fazia lá no começo da sua conversão. Senão eu virei até você. E vou tirar essa luz daí. Eu acho muito interessante quando o salmista Davi, ele fala, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha acabado de cometer um adultério e deixar um homem morrer. E ele se arrepende, ele vira para Deus e fala, Deus, não retire de mim teu Espírito. É como esse texto, Jesus falando para a igreja em Apocalipse. Se você não se arrepender e voltar às obras do começo da sua conversão, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Vou remover essa luz dentro de você. Isso é uma advertência, igreja. Qualquer coraçãozinho de Raquel derruba um altar. Qualquer nome de Valesca para uma menina que não é Valesca vai derrubar um altar. Qualquer ódio para um gerente. Qualquer mentira de comportamento. Qualquer ânsia por pornografia na internet vai tirar um candelabro do lugar.
O texto de Jesus é muito claro, dizendo que se você pensou numa mulher, entenda isso, homens, se pensou numa mulher de forma sexual, já adulterou com ela. Lembra o texto? Os adúlteros não herdarão o reino. Não entrarão no paraíso. Tem que ter confissão, tem que ter renovo. Tem que ter derrubar ponte, mudança de vida. Se você não consegue controlar os seus dedos na internet, ou quebra o computador ou corta os dedos. Porque se o seu dedo te faz pecar, joga ele fora. Melhor entrar no paraíso sem dedo do que entrar no inferno o corpo inteiro. Entenda isso. Posso falar isso do simples celular, de uma conversa de maldade e fofoca que rola todo dia. Todo dia. Entenda isso. Você vai para o inferno. Se não tiver arrependimento e mudança de vida, você vai para o inferno. Porque seu pecado não é perdoado, porque não tem arrependimento e confissão. Quem não tem pecado não sobe. Desculpa, quem tem pecado não perdoado não sobe. O perdão de pecados está vinculado a uma quebra de procedimento. Entenda isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali na esquina, eu vou cheirar cocaína, eu vou pedir perdão para Deus, Ele vai me perdoar. Eu estou livre. Você já vai para o inferno. Já faz favor, já faz o testamento, você já vai para o inferno. Porque o pecado premeditado não é perdoado. Não tem arrependimento. Onde tem premeditação não tem arrependimento. Entenda isso. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter um romper. Tem que crer no coração para a justiça, onde muda o procedimento. Tem que confessar para a boca. Você não tem vergonha de falar, e sua vida está mudando. Mais um texto? Hebreus 3, 7 a 8. Hebreus 3, 7 a 8. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Repito para você, igreja: se hoje você ouvir o Espírito falar com você, não endureça seu coração. Hoje, não endureça seu coração. Tome uma atitude de procedimento. Tome uma atitude de mudança. O último texto de hoje, Ezequiel 18, 23. Abram todos. É importante esse, hein? Ezequiel 18, 23. Esse é o tipo de versículo que não pode esquecer nunca mais na sua vida. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Entenda isso, Deus diz. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se você tem andado em pecado, você é ímpio. Porque o pio é aquele que anda reto, justo, corretamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que todos se arrependam. Antes Ele quer dar um tempo para que todos se arrependam. Feche seus olhos. Confesse seus pecados diante de Deus. Confesse seus pecados diante de Deus. Como está o seu altar? Precisa de ajuda? Eu coloquei ali, ó. Seu discipulador e seu pastor precisam saber como você está. Seu discipulador e seu pastor precisam saber como é que você está. Coloquei até meu telefone ali embaixo com o WhatsApp, caso alguém não tenha. Confesse seus pecados a Ele. Hoje você é um Ernesto ou é um Haroldo? Se hoje for o fim da sua vida, ou Jesus voltar hoje,
Você vai para o céu ou para o inferno? Como está a sua vida? Como está o seu altar? Como é que está aí dentro? Como está aí dentro? É céu ou inferno? Religião não salva ninguém. Atitudes religiosas de manhã ao final do dia não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Rituais religiosos não salvam ninguém. Somente uma experiência real com Jesus, uma mudança de vida. Somente isso tem salvação. Espírito Santo, eu tenho pecados não confessados. Se eu morresse hoje, Espírito Santo, Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. O céu é o meu destino. Eu vou herdar o paraíso. Pergunte isso para Ele. Examine o seu interior. Eu quero abrir. Você precisa de uma oração em relação a isso? Deixa eu olhar comigo aqui na frente. Vamos clamar ao Senhor. Eu vou ajoelhar aqui, ó. Quem vai ajoelhar comigo? Purifica-me, santifica-me. Quem quer ajoelhar comigo? Purifica-me. Confesse seus pecados ao Senhor, peça perdão. Peça para Ele coragem para derrubar as pontes. Peça para Ele coragem para derrubar tudo. Tudo que te liga ao pecado. Senhor Deus, precisamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor.